Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o 27. Acompanhe a tua tradução, eu tenho um pouquinho diferente. Diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz o que o meu Pai Celestial deseja. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi, diz a minha versão, na cara: nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Portanto, quem ouve as minhas palavras e age baseado nelas, será como o homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha firme. Choveu, os rios transbordaram, sopraram os ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque sua fundação estava na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não age baseado nelas, será como o insensato que construiu a sua casa sobre areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa e ela caiu, e sua queda foi terrível. Quero estar assentados, por gentileza, queridos irmãos. É bem certo que desse texto se tiram muitos ensinamentos para as nossas vidas. Mas sobre esse texto tem uma frase que me chama a atenção, que diz: então direi diretamente, no rosto, na cara: nunca os conheci, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Quem não é observador da lei, quem não é observador da palavra de Deus, dos seus ensinamentos, ele não é obediente. Por conseguinte, por consequência disso, a obediência nos leva até Deus, e nesse dia, os obedientes à sua lei, à sua palavra, estarão cara a cara com Ele para vê-lo, para conhecê-lo, adorá-lo e ser recebido por Ele. Agora, se você quiser anotar esse título, a obediência resulta na felicidade. Guarde isso. Se quiser repetir comigo para memorizar, quando você repete, quando há redundância, a memorização. Então olha só, diga comigo: obediência resulta na felicidade. Obediência resulta na felicidade. Ou em felicidade. Em felicidade, não infelicidade, né? Não me ouçam mal, por gentileza. Quero pedir a atenção de vocês. Submeter-se a obedecer alguma coisa. Imediatamente, a palavra obedecer, nós podemos pegar a origem dessa palavra, e você pode estudar e buscar essa palavra que vem de origem do latim, e você vai definir essa palavra como submeter-se à vontade de alguém, sujeitar-se a ordens, ceder alguma coisa, vergar, estar pronto a receber algo e se submeter a esse algo. E assim nós recebemos a palavra de Deus como regra de fé para as nossas vidas, como ensinamento, como a própria voz de Deus falando aos nossos corações e nos orientando. Se nós olhar para esse texto, observar esse texto e falar nessa condição de obediência para estar cara a cara com Deus, para olhar a Ele e Ele nos receber, nós podemos estar observando uma questão interessante. Para quem está com a mente aberta para o novo de Deus, escute isso: para quem está com a mente aberta para o novo de Deus, recebe a sua palavra, ouve
recebe, guarda no seu coração e coloca em prática. Por consequência disso, resulta em uma vida de paz, uma vida de felicidade, uma vida de prosperidade, uma vida de bênção na presença de Deus. Quem se submete aos ensinamentos, aquilo que o Senhor nos orienta através da sua palavra, está condicionado a ter uma vida feliz. Você já pode se alegrar nessa noite. Você se colocou na presença de Deus, tem buscado ao Senhor, tem buscado a sua face, tem aberto a tua mente para um novo de Deus, para tudo quanto a palavra de Deus te ensina, te prepara, porque vem bênçãos de Deus sobre a tua vida. É uma questão óbvia, mas nem sempre o óbvio é óbvio para nós, nem sempre ele é lógico para nós. Às vezes a gente diz, mas é óbvio, mas nem sempre é óbvio para nós. Interessante o seguinte: quem não está com a mente aberta para o novo de Deus, ao ouvir essa palavra obediência, e fica condicionado ao seguinte pensamento: quem está com a mente fechada para o novo de Deus está trancado nos sentimentos feridos, nos sentimentos, e está ferido, está machucado. Consequentemente ouve essa palavra e lhe gera uma inquietação, lhe gera um incômodo e por fim lhe gera um certo repúdio, porque imediatamente lhe vem a palavra obediência, e algumas mentes já se preparam, se armam e dizem: não, obediência está ligado direto à manipulação, alienação, massificação. Não. Quando se trata da palavra de Deus, não é alienação, não é massificação, é libertação. Essa é a grande verdade. Agora, observe o seguinte: a obediência não dá ideia de escravidão, mas sim de liberdade de escolha. O Senhor nos deu uma condição maravilhosa, e nem sempre sabemos usar essa condição. Um negócio chamado livre-arbítrio, livre escolha. Você pode escolher, você não é obrigado a nada, mas você pode escolher por liberalidade, voluntariedade, vontade própria. Eu quero escolher a obedecer a palavra de Deus e consequentemente terei uma vida feliz. Aí você se pergunta o seguinte: tá, mas obedecer a quê? A palavra de Deus, ela é um manual, é o manual do homem, que ensina o homem a ser feliz e estar na presença de Deus, ensina o homem a enfrentar as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, as adversidades da vida e se chegar a Deus, mesmo no meio das tempestades, mesmo no meio das circunstâncias mais difíceis. A palavra de Deus nos dá esperança, ela nos orienta de todas as formas, em todas as áreas da nossa vida. E você se pergunta: mas obedecer a quê? As regras da palavra de Deus, as leis que Deus nos deixou. E você pergunta o seguinte: mas para que regras? Nós, como seres humanos, precisamos de regras, isso é óbvio. Precisamos de regra. Nós precisamos de regra dentro da nossa casa, precisamos de regra no nosso trabalho. Toda e qualquer entidade, toda e qualquer corporação, pequena corporação ou grande corporação, precisa de regras. Se não houver regras, vira uma bagunça e logo vem a destruição, logo vem todas as formas e meios de sucumbir essa corporação. Pode ser o mercado mais comum, lá no lugar mais distante, mais difícil que se tem, mais humilde, e lá existe dentro daquele mercado, pequeno mercado, existe aquela organização. O pai, que é o chefe de tudo, que montou a empresa, talvez ele até é o açougueiro do mercado. A mamãe está cuidando do caixa e o filho ajuda a organizar as coisas. Existe uma organização. Numa grande corporação internacional, numa grande corporação onde existem gestores de todos os níveis corporativos, gestores para todas as áreas, diversos departamentos, existe uma hierarquia, existe uma organização, existem regras para que sejam obedecidas. Para quê? Para que essa organização obtenha êxito. E na nossa vida não é diferente. Nós precisamos de regras para quê? Para que nós possamos obter êxito nas nossas vidas. Todos os segmentos da sociedade, você vai parar, vai observar que existem regras para comportamento, regras para atuação. Para quê? Para que haja fluência e se atinjam objetivos,
para que se vivam em paz, para que haja ordem, para que haja crescimento. Nós olharmos para a história, e eu não posso falar muito sobre essa questão, tem gente que é muito mais aprofundado no assunto. Nós vamos encontrar desde os primórdios, milhares de anos atrás, fatores, conjuntos de regras impostos por povos de diversas culturas, para que a sua sociedade, o seu meio de vivência pudesse sobreviver. Nós encontramos da descendência de Cã. A descendência de Cã tinha um homem chamado Nimrod. Cã, filho de Noé. Da descendência de Cã, de Nimrod, nós vamos encontrar naquela sequência ali um rei chamado Hammurabi, por volta do ano de 1750 a.C. Esse homem, junto com a sua equipe de trabalho, institui um dos primeiros códigos de lei e de conduta para a sociedade da época. Os estudantes que estudam diversas áreas, e principalmente a questão de direito, vão observar isso. Quem estudou isso vai lembrar do Código de Hammurabi. Aproximadamente 282 leis, alguns escritores colocam 300 leis, divididas 3.600 linhas, e você vai estudar um pouquinho e olhar, e existe uma sequência de leis para a organização daquela sociedade, para que houvesse sucesso naquela sociedade. Era a lei do talião, olho por olho, dente por dente, que nós ouvimos até no dia de hoje, do falso testemunho, do roubo e receptação, do estupro, da família, dos escravos e ajuda de fugitivos. Era tudo tratado em questões para que essa sociedade fosse organizada. Havia uma lei, havia obediência a essas regras, essas leis, para que acontecesse o quê? A boa fluência e o bom andamento dessa sociedade. Por que Deus nos deu uma regra de fé e nos deu ensinamentos, nos deu uma palavra que foi preservada, uma Bíblia que hoje chamamos de Bíblia, que foi escrita num período de 1.500, 1.600 anos, por aí, aproximadamente 40 escritores, dos diversos níveis sociais, estadistas, homens do campo, pessoas simples, homens sábios, e nenhum se contradisse. A própria palavra de Deus, regras para a nossa vida.